Veja no ICL Notícias, segunda edição. Golpe, mentiras e videotape. Os detalhes da reunião que está no centro das investigações sobre tentativa de golpe de Estado. O que diziam os militares sobre a segurança das urnas e a ABIN de Bolsonaro. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Carnaval na cadeia. Os enroscos com minuta golpista, arma ilegal e ouro de garimpo ilegal deixa Valdemar Costa Neto mais uns dias preso. Exclusivo, a colaboração do FBI e da Polícia Federal no caso das joias de Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é sexta-feira, né, minha gente? Sexta-feira pré-carnaval, dia 9 de fevereiro de 2024. A gente já está aqui na concentração, né, Rodrigo Viana? Boa noite. Boa noite. Sexta-feira de carnaval. A Polícia Federal fez a gente trabalhar na sexta-feira de carnaval, porque o programa estava previsto com uma outra configuração, mas nós estamos aqui, tem muita notícia, nós vamos falar muito, né? A principal notícia do dia, Gabi, são as imagens liberadas pelo Supremo Tribunal Federal desta reunião do Bolsonaro, a reunião do golpe, né? Como diz a nossa manchete no programa. Exatamente. Reunião golpista de Bolsonaro com 27 integrantes do governo, tem ministro, tem general, né? Tem militar, não falta nessa reunião. A gente vai falar sobre tudo isso e trazer vários trechos ao longo do programa para analisar aqui. Encontro que durou 1h30, né, Rodrigo? Mais de 1h30, você vai falar daqui a pouco a respeito disso. Mas antes de você começar, eu queria te perguntar em qual bloco você vai sair, porque estão dizendo que Bolsonaro vai sair num certo bloco aí, tem chance. Tem vários blocos previstos para o Bolsonaro. Eu gostaria de sair no Bola Preta, no Rio, mas é a Gabi que vai para o Rio esse ano, né? Me contou aqui já. Mas há vários blocos previstos para o Bolsonaro. Eu até queria pedir para o nosso público trazer aqui os nomes. Que nome você daria para o bloco dos golpistas do Bolsonaro? Eu separei 2 aqui. Acadêmicos da farda suja, que pode estar o Heleno, o general Heleno acho que não consegue mais sair no carnaval, mas o Braga Neto com aquele jeito meio de cínico, de malandro, né, assim, um pouco antes do Lula tomar posse, ele falava assim, vem coisa boa por aí, nós estamos vendo. Então, acadêmicos da farda suja. E a outra, Unidos da Papuda. São falaram aqui também no chat. Unidos da Papuda está circulando bastante. Você tem alguns também aí? Tenho também, porque a internet já deu várias sugestões, né, gente? Eu entrei no Twitter e, gente, tá assim, um melhor que o outro, mas estão dizendo que o Bolsonaro vai sair naquele bloco Camburão da Folia. Camburão da Folia. E também tem aquele lá no Recife, muito conhecido, né? Eu que amo o Recife, com família pernambucana, chama Gado da Madrugada. Você já ouviu falar? O Gado da Madrugada. Gado da Madrugada é quando a PF bate antes das 6 da manhã na porta do Bolsonaro, né? Gado da Madrugada é ótimo, gostei também. Para não ficar só em bloco Rio-São Paulo, nós vamos ao Recife também nessa sexta-feira de carnaval. Excelente. Então, bom, muitas coisas chegando aqui, muitos nomes. Afoxé dos golpistas aloprado. Camburão da Folia é ótimo. Acadêmicos da tornozeleira. Olha só, gente, tem muita coisa boa chegando aqui. E tem muita música também, viu, Gabi? Tem muita música circulando, muita paródia de música de carnaval. Nós vamos mais tarde chegar nesse ponto também. Vamos chegar lá. Vamos contar um pouco dessa história, a reunião do golpe, Rodrigo? Vamos. 1h33 e 20 segundos de puro suco do bolsonarismo. É isso que a gente viu nas imagens liberadas por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Puro suco do bolsonarismo, por quê? Vamos dar uma olhada, eu vou caminhar aqui até o telão. Palavrão não faltou, né? Que é o estilo do Bolsonaro. Palavrão, frases desconexas, a gente não entende bem o que eles estão falando. Medo, comunismo, as obsessões sexuais que eles também têm. Tudo isso teve na reunião. 1h30 em que Bolsonaro traçou o plano do golpe com os ministros. Inclusive, uma pergunta que se faz, o que estava fazendo o Braga Neto lá, se essa era uma reunião ministerial? Em junho de 2022, o Braga Neto
estava ali junto do Bolsonaro, já se preparando em plena campanha. E nós vamos ver vários trechos ao longo do programa. Mas eu queria, logo na abertura aqui, mostrar para vocês um trechinho curto, que é uma espécie de resumo do que é o bolsonarismo. Uma fala do próprio, então, presidente Jair Bolsonaro, em que ele entrega o que é, como é que ele pensa, como é que ele vê a própria figura. Eu acho que era legal a gente assistir, depois eu vou falar mais um pouquinho. Vamos lá. Essa cadeira aqui é uma cagada, ele está comigo, uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada não vem, já bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. Uma porra do deputado. 513. Muita gente se pergunta, né? É, um fudido como eu, disse o Bolsonaro, um escrotizado, né? Um porra de um deputado. A gente concorda, o Bolsonaro. Agora, é uma forma de olhar para si mesmo que diz muito sobre o bolsonarismo. O Bolsonaro, ao longo desses anos, foi uma espécie de comandante da revolta dos fudidos. A revolta dos escrotizados, como ele diz. O Bolsonaro é isso. É ressentimento puro. Ele se vê assim. Eu era um baixo clero, eu era um nada. Ele ainda se vê assim. Nem ele sabe direito como é que ele virou presidente. Mas a gente sabe. Porque foi carregando esse sentimento de libertação daqueles que sempre se julgaram e se viram por baixo. Sabem que são medíocres. Ele deu voz para esse coro de medíocres. Geralmente, eu não gosto de generalizar completamente, mas são homens brancos, quase pobres. Sabe aquele cara que é classe trabalhadora ou é pequeno empresário, acha que é rico, mas tem raiva de quem é pobre mesmo, porque ele está quase ali, né? Então é o ressentido, limitado, frustrado, preconceituoso. O Bolsonaro foi o comandante dessa turma. E algumas das cenas dele ao longo do mandato mostram isso. Ele alimentando as emas, ele de calção de futebol. Aqui, ó. A gente tem que concordar com a frase dele. Como é que uma coisa dessa vira presidente? Olha isso. Olha aqui. Que coisa, gente. A gente ri. A nossa equipe está rindo, que eu estou ouvindo. Aqui a equipe técnica aqui ao lado não aguentou. Porque é isso. Aqui ele está até que elegante, porque no dia que a Polícia Federal bateu lá em Angra dos Reis, a gente achava que ele tinha engolido o jet ski, né, Gabi? Ninguém é obrigado a ser elegante também, né? Mas o Bolsonaro, ele faz questão de mostrar, sabe assim, aquele cara que a vida inteira se viu meio como um sujeito meio esquisito e tal, e aí ele resolveu, eu vou mostrar que eu sou esquisitão mesmo e vou fazer disso a minha força. E a gente estuda, né? Tem gente que estuda isso, como que os movimentos de extrema-direita, os fascistas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, sempre mexeram com esse sentimento. O Hitler, o Mussolini fizeram isso na Alemanha, na Itália, em momentos de crise econômica. Aí pega o sujeito da classe trabalhadora, que está se sentindo massacrado, ganhando mal, com inflação e tal, e dá poder para esse cara e fala aqui, eu sou um de vocês. Eu vou comandar vocês e nós vamos nos vingar do sistema. Esse é o Bolsonaro, que toma café, né, na mesa de plástico, leite condensado na lata. Então essa fala dele durante a reunião diz muito sobre o que ele é e o que ele representou ao longo desses anos. Só que os militares, que também agora estão enrolados, para dizer o mínimo, nesse processo, souberam usar esta figura e esse sentimento, esse ressentimento, essa frustração para voltar ao poder. Os militares usaram o Bolsonaro para mobilizar setores sociais e voltar ao poder pelo voto e reocupar posições no Estado brasileiro. Fizeram isso derrubando a Dilma e já ocupando espaços ao longo do governo Temer.
A gente viu lá o Etchegoyen, aquele general que foi uma figura importante no governo Temer, né, Gabi? O Etchegoyen, o Vilas Boas, general Vilas Boas. Aos poucos eles foram avançando. O Vilas Boas foi o cara que publicou aquele tweet. Esse aqui, ó, o Vilas Boas. Hoje está numa condição terrível de saúde, né? Publicou aquele tweet para emparedar o Supremo e não deixar o Lula ser candidato em 2018 para permitir a vitória do Jair Bolsonaro. Então, essa geração de Vilas Boas, Etchegoyen, soube mobilizar, abriu as portas da Academia de Agulhas Negras, as formaturas, o Bolsonaro virou um herói das tropas e, a partir desta base, jogando com ressentimento e com toda a frustração com a política provocada pela Lava Jato, o Bolsonaro chega ao poder. E agora a gente vê os militares que conseguiram passar, assim, incólumes depois da ditadura militar, aquela geração lá de trás, torturaram, desapareceram com um monte de gente, censuraram, prenderam e mataram. E no final da ditadura saíram livres, não houve processo, teve a tal da anistia. A geração do Geisel, Ernesto Geisel, do Goberi, que era uma geração de militares, claro, autoritários, né? Comandaram uma ditadura, mas tinham uma visão de poupar a imagem e de negociar com os civis para não ser atingidos na hora da transição para a democracia. Que diferença? Aquela geração do Goberi e do Geisel conseguiu sair do poder sem se manchar, pelo menos judicialmente. E agora, hein? Essa geração do Etchegoyen e do Vilas Boas, e depois do Bolsonaro, do Mourão, do Braga Neto, do Heleno, esta geração não vai conseguir passar da mesma forma que a outra, livre da justiça. Acabou. É um movimento histórico que a gente viu de ontem para hoje no Brasil. Pela primeira vez, militares de alta patente, 4 generais e 1 almirante, estão sendo responsabilizados pela Justiça Civil por atentar contra a democracia. É a primeira vez no Brasil que isso acontece. Ao fim da ditadura não teve isso. E agora estamos vendo. A gente precisa ver até onde vai chegar isso. Até onde vai chegar. Ao longo do programa nós vamos debater isso também. E nós vamos trazer vários outros trechos do Bolsonaro, vários trechos de falas da reunião em que o Bolsonaro se coloca e vai desenhando esse golpe em parceria com esses personagens militares. Isso tem que ficar muito claro, né? Mas antes da gente voltar ao Bolsonaro, nós vamos trazer daqui a pouco o Chico Sá, vamos trazer uma edição completa desta reunião, né, dessas imagens que vazaram da reunião do Bolsonaro de 2022. Eu queria separar 2 trechos de outras pessoas que participaram da reunião para a gente olhar aqui também. Vamos lá. Primeiro, o general Heleno, Gabi. Um dos personagens principais aí. Vamos lá. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, então, do bom diretor da ABIN. Nós vamos montar o esquema para acompanhar o que os 2 lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa assim, seria uma... A gente se conhece nesse meio. Resolver qualquer acusação de infiltração excelente. Qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na sua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Outras que vocês sabem claro que não tem não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão no VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será mais difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito e essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade de VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo.
Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Agir contra determinadas instituições e algumas pessoas, antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, né, Rodrigo? Se tiver que virar a mesa, vamos virar antes das eleições, dizia o Heleno. Algumas pessoas e algumas instituições. TSE, Supremo, Alexandre de Moraes, Fachin, né? Estava muito claro o que o general Heleno propunha. Só que o trecho inicial é que eu acho até mais comprometedor, Gabi, porque deixa claro que havia o uso da ABIN para operar. Ele diz, eu estou vendo com o pessoal da ABIN o que nós vamos fazer, mas é perigoso porque se isso vazar... Aí o Bolsonaro, Gabi, eu queria chamar a atenção para isso, diz assim, para, general, não fale mais sobre isso aqui, vamos conversar depois em particular. Sobre algo que está acontecendo na ABIN. Sobre essa história da ABIN. Gente, está tudo aqui. É impressionante. Como disse alguém na internet, eles foram coerentes. Eles não queriam o voto impresso e auditável. É o golpe impresso e auditável. Está tudo registrado. Está tudo aqui. Além de planilha, de memorando, de minuta, tem o vídeo do golpe. E o general Heleno deixando todas as pistas. E o Bolsonaro, quando ele fala, não continua, general, ele sabia que estava sendo gravada a reunião. E aí é estranho, porque eu quero mostrar um outro trecho de um outro personagem, um outro ministro, rapidinho aqui, o representante da CGU falando com o Bolsonaro. Olha lá. A reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não. Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais. O relatório não dá. Como é que é? O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Então ele estava dizendo, o TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. Mas o que não era seguro era a reunião, porque estava sendo gravado. Ele pergunta ao Bolsonaro, está sendo gravado? Do lado aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui, um pouquinho antes. O Braga Neto faz assim com o dedo. Não está gravando não. Então não dá para confiar, né? Aí o Bolsonaro, não, eu mandei gravar só a minha parte, mas o resto não está sendo gravado. Ele sabia que estava sendo gravado, tanto que ele pede no outro trecho, Gabi, para o Heleno não continuar falando de ABIN, porque ele sabia que estava sendo gravado o Bolsonaro. Ele está nem aí para o ministro dele, né? E aí eles estão falando do Tribunal de Contas da União, né? De um relatório do TCU. E acho que o ministro estava preocupado de falar algo comprometedor e isso ficar registrado como ficou. Como ficou. E foi gravado e tem um outro vídeo, um outro momento do vídeo que eu até pedi para separar aqui, que dá para ver que a gravação é feita por trás de um vidro, pelo Mauro Cid. A gente tem esse vídeo, se a gente puder trazer. Olha aqui, ó, dá até para ver aqui, olha. A esquadria de um vidro, e é um vidro fumê, é um vidro... talvez os ministros lá de dentro não observassem a câmera do lado de fora, o que levanta uma questão, por que gravou? Por que mandou gravar? O Bolsonaro queria gerar um documento sobre este momento, talvez, se o golpe desse certo, depois ele deixar registrado. É ali atrás, né? Esta imagem dá para a gente ter uma ideia de onde estava sendo feita a gravação, atrás daquele vídeo. Aí já numa reunião com o Lula, aqui ó, atrás daquele vidro fumê. Então a pessoa não sabe se está gravando, se está, né? Fica um vulto ali atrás. Mas por quê? A questão é por que o Bolsonaro queria que filmasse e gravasse, ele queria deixar documentado? Por que ele falou que não estava sendo gravado, se estava, e ele sabia? São várias questões para a gente pensar melhor aqui. É muito estranho isso que aconteceu. Assim como é estranho um outro movimento, Gabi, eu vou falar rápido aqui, porque a gente daqui a pouco já vai trazer o Chico Sá para participar com a gente também, mas eu queria só levantar uma questão a qual a gente vai voltar ao longo do programa. Eu estava reparando que nos canais de notícias tradicionais, aí na Globo News e em outros, já está se criando o seguinte clima. Bom, Braga Neto, o general, esse aí está perdido, pelo que ele fez, pelas provas que estão aí. Ele, inclusive, tem troca de mensagem em que ele pede para ir para cima de colegas fardados que não queriam aderir ao golpe, supostamente. Então, o que está se construindo? Braga Neto está queimado entre os colegas, ele não tem salvação. Vamos entregar Braga Neto e Heleno, que se queimaram demais, e preserva-se as Forças Armadas. Então essa parece ser a tônica hoje do noticiário.
Já se dá como perdido o caso do Braga Neto. E aí também é um caminho. Muita gente se pergunta, o Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que para chegar no Bolsonaro, o caminho passa pelo Braga Neto. É até um teste para ver como é que vai ser a reação de militares. Se você prende o Braga Neto, que já está queimado, e não acontece nada, aí você prende e avança mais um pouco e depois pode chegar a uma prisão do Bolsonaro, se houver necessidade, se houver provas. A gente acha que tem que haver defesa e tal, né? É difícil que haja uma prisão preventiva para o Bolsonaro, a não ser que ele apronte, que ele faça algo proibido, que ele converse com testemunhas dos casos, que ele não pode, né? Se não, acho que nós vamos ter que esperar realmente o julgamento, isso pode levar alguns meses, e acho que antes de chegar no Bolsonaro, vai passar por esse personagem aqui que era o vice, que era o Braga Neto, e certamente pelo Heleno. Lembrando mais uma vez, então, eles vão conseguir aquilo que a geração passada não conseguiu. Eles vão ser punidos por ter atentado contra a democracia. Conseguir, eu estou falando assim, entre aspas, né? Nós é que vamos conseguir que os militares paguem por ameaçar a democracia, como tem feito no Brasil. É algo histórico e importante, sim, se generais forem punidos. Por enquanto, teve busca e apreensão e eles estão numa situação bastante complicada que nós vamos avaliar um pouco mais ao longo do programa. Gabi? Vamos, a gente tem muita coisa para analisar ao longo do programa, Rodrigo, mas a gente já teve um bom resumo de como tiveram recados bem claros nessa reunião do golpe, né? A gente vai seguir aqui com outros trechos. Vou chamar já o nosso querido Chico Sá para se juntar com a gente, dessa vez de forma remota. Olha ele aí, já está com a gente prontíssimo para o carnaval. Boa noite, querido. Vocês me pegaram com a mala na mão a caminho do galo da madrugada. Me fisgaram no meio da estrada, mas que bom que estamos juntos. É o galo da madrugada ou o gado da madrugada? Só para eu entender. Eu vou aproveitar nos dois. Agora tem outro bloco em Olinda que parece muito com o Braga Neto, que é o cagão misterioso. Pensa que não tem? O Braga Neto, ele que se saiu, né, com esse cagão aí, né? A turma toda, Rodrigo e Gabi, parece que está muito ainda na fase anal, né? A fase anal é aquela fase que o doutor Sigmund Freud dizia que as crianças passavam ali entre os 2, 3 anos no máximo, eram cerca de uns 2 anos no máximo. Mas essa turma aí, juntando com os milicos, parece que vive uma eterna fase anal. Porque pegue o repertório, pegue o glossário dessa reunião, é tudo coisa ligada a esse universo, ao universo das fezes, ao Braga Neto, outros ministros citaram também, o ex-ministro da Justiça que está na reunião, assim, é uma verdadeira obsessão por esse mundo. Todo o vocabulário vem desse mundo aí. Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, que foi uma cagada eu estar aqui nesse lugar, ali com todo aquele ressentimento, essa turma volta para uma fase anal. Isso é uma loucura, por isso que eu acho que o bloco dessa turma é o cagão misterioso de Olinda, que sai... lá no Jardim Atlântico, em Olinda, tem um bocado de amigo que sai desse bloco e sai, para quem não sabe, na segunda-feira. Então já aviso aí a essa turma dessa reunião, essa reunião que agora a gente tem acesso, né, com todos os palavrões, com todo o golpismo explícito, né? Então, eu creio que esse bloco é o endereço dessa turma, viu, Gabi? Excelente para a gente começar, Chico Sá. Antes de eu separar o primeiro vídeo aqui para a gente começar a nossa conversa, já que você falou do bloco, eu vou ter que também dizer os blocos que o nosso chat aqui mandou para a gente, né? Inclusive, tem um muito bom que é o Passaporte do Jair, que vai ser no sábado, às 3 horas, e aí o local é Rato Molhado, porque tem, molhado, né, a comunidade do Rato Molhado no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Muito bom! Então tem essa, tem também Joia das Arábias, tem diversos aqui que o pessoal mandou pra gente, Fardados e Esfarrapados. Olha só, esse daí leu o livro do César Calejón, né? Esfarrapados. Esse leu o livro do César, que bacana. Wagner Batista, bloco Se Gritar, Pega Ladrão. Quem lembra, né, de General Heleno cantando Se Gritar,
Popular, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é. Tem um monte muito aqui, bom. Olha, acadêmicos da Papuda, bloco só não vai quem não fez golpe. Aqui a criatividade da nossa comunidade ICL é maravilhosa. Mas vamos ao que interessa, né? Nos interessa muito o bloco de carnaval também. Mas antes, tem esse primeiro vídeo que a gente separou do Bolsonaro dizendo que eles têm que reagir antes das eleições, senão vai existir um caos no país. Então vou chamar esse vídeo para a gente começar a nossa conversa. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Essa frase é até também um ato falho. Alguém tem dúvida de que a esquerda vai ganhar as eleições? Eu sei que o argumento dele era vai ganhar porque, na verdade, vai ter fraude, mesmo que eu ganhe, eles vão ganhar. Mas a primeira parte, assim, alguém tem dúvida de que a esquerda vai ganhar as eleições? Era a fala do Bolsonaro, preparando o clima, né, Chico, para o que vinha na sequência na reunião, né? Total, preparando o clima total. A gente não pode esquecer que nesse momento é o momento que que as pesquisas apontavam uma possibilidade de primeiro turno para o Lula. Então é um momento que eles estão muito assustados, que eles acordam achavam que a eleição estava ganha no começo do ano, e eles acordaram e viram que a eleição estava indo para o buraco, estava indo para o saco. Então, por isso que essa reunião ela inaugura todo o ritual do golpismo, porque era na hora, se eu não me engano, o Lula estava chegando a 45% dos votos, segundo o Datafolha, que também é citado nesse momento. No mesmo momento que eles esquecem a teto de gastos e fazem um pacote que ficou conhecido como pacote da bondade para uns e PEC kamikaze para outros. Que ali, o que é que esse pacote ele trazia? Ele trazia o voucher dos caminhoneiros, o auxílio taxista, ele levava mais toda a fila do Auxílio Brasil, o Bolsa Família, como era chamado o Bolsa Família na época, eles zeraram também a fila do Auxílio Brasil. Então, é uma hora que eles batem o desespero, jogam com o Arthur Lira na aprovação dessa PEC para tentar salvar, para ficar também com o recurso no mundo da legalidade. Tinha também vamos apostar no golpe, que é o que a reunião conta, e vamos apostar também fichas quem sabe a gente também não ganha a eleição, quem sabe. Então, é uma hora de desespero total. Sim. Vem essa PEC kamikaze e vem esse começo do ritual do golpe, que está mais do que explícito, né? Não tem como fugir disso aí. Isso aí é direto no artigo 359 da chamada nova Lei de Segurança Nacional. Isso aí é cadeia, não tem saída. Eu acho que não temos cadeia de Bolsonaro agora nesse pré-carnaval, por conta, a gente sabe que existe a justiça, existe o ritmo da política. Assim, como você falou, Rodrigo, muito bem, aliás, essa observação, antes precisa testar com o Braga Neto, antes precisa chegar em outros personagens. Então, acho que cadeia mesmo só na festa junina. Carnaval vai passar, acho que o povo do Nordeste tem que esperar para comemorar na festa junina. É isso aí. Muito bom. A gente tem, Chico, uma continuação, acho, esse primeiro vídeo de Bolsonaro que a gente trouxe. Tem um vídeo que ele fala que se o cenário continuasse como estava, eles perderiam as eleições, é justamente o que você citou. Primeiro eu vou pedir para a gente colocar esse, e na sequência tem mais um aqui, já vou emendar os dois para a gente continuar conversando. Vamos ver. Boa! Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é uma perdida. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar aí. E voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes.
Todo mundo aqui. Achando que esses caras estão de brincadeira? Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. Todo mundo aqui tem uma inteligência acima da média, né? Além de histórico de atleta, imbrochável e inteligência acima da média. Quem precisa anunciar muito isso é porque tem problemas nas 3 áreas. Hein? Meu Deus do céu! Longe disso, viu, Gabi? Mas ver que é o tom de muito desespero, né, Rodrigo? Tem muito desespero nessa fala, nessa hora. É a hora que eles acordam mesmo para a história. E antes, como ele tinha falado, todo aquele discurso de ressentimento, de que não é nada, de que é um bosta, que eu era apenas um deputado, e todo aquele ressentimento, quando ele joga fora todo aquele ressentimento, ele pula para essa parte. Como vamos perder isso? Assim, eles tiveram foi uma chance única de alcançar a presidência da República. Então, era algo tão caro para eles, como a gente vai perder? A gente chegou aqui por um milagre. Foi isso. Como a gente vai jogar fora isso? Então, muito ressentimento do começo que pula para essa luz acesa de que não podemos perder isso. Vai na legalidade, vai na ilegalidade, vai de todo jeito. Vai com... eu posso descer preso na rampa quando entregar a faixa para o Lula, mas vai de todo jeito. Vai ter que ir. Então, é a hora que eles decidem para valer. Não tem mais brincadeira a partir daí. Aí pula para o 7 de setembro, é outra tentativa. Então, a partir daí, está aberto a temporada de golpismo total. Aí você vem até o 8 de janeiro. Passa a funcionar o golpismo permanente. Dessa reunião até o 8 de janeiro, não existe outra pauta para eles. O que está em jogo é a zorra da liberdade, né, Rodrigo? Ele fala, não é bem zorra, né? Eu estou sempre aqui só... Não, é que você está sendo educado. Eu não sei se você quer passar logo um outro vídeo, Gabi, eu queria comentar algo com o Chico, se ele tem algum palpite, alguma informação, alguma análise, por que o Bolsonaro gravou a reunião? E ele diz, quando perguntam, né, quando o CGU, né, da Controladoria Geral da União pergunta, está gravando, presidente, a reunião? Porque o ministro não quer falar algo se estiver gravando. E o Bolsonaro, não, só a minha parte que eu pedi para gravar. Mas ele sabia que estava gravando a reunião inteira. Tanto que ele manda o Heleno ficar quieto quando o Heleno começa a falar da ABIN no meio da reunião. Por que ele gravou? Por que ele quis um registro? Será que ele estava querendo documentar essa capacidade dele de mobilizar a tropa dele? Da onde vem isso? Porque ele deixa claro que foi ele que pediu para gravar, não é que foi uma operação militar, não é que os militares gravaram para ter depois na mão, né, como algo de inteligência militar. Você tem algum palpite para isso, Chico? O meu pitaco, o meu palpite, Rodrigo, é que era para ver quem estava com ele e diante de novos interlocutores, exibir ali, mostrar, olha, o general está com a gente, o ministro da Justiça está com a gente, o Heleno está mais firme do que ninguém, o Braga Neto está irado de raiva e vai para cima também. Eu acho que ali ele teria, era uma coisa para avalizar a tese do golpe no encontro com outros interlocutores, fossem de fardo ou não. A partir daquilo você... E também para testar a tropa dele, né? Ali ele ia descartar... o menos enérgico ali, ele descartou de cara. Quem não mostrou energia, eu acho que ficou na beira da estrada. Ele já não contaria mais numa história depois. Acho que já entra um pouco em desgraça dentro do bolsonarismo. Agora é muito irônico que ele deixe tudo gravado, as provas estão preparadas para o ministro Alexandre de Moraes. Não parece coisa de alguém que tem inteligência acima da média, né? Não parece realmente. E tem... Porque acha essa turma, naquela hora de poder, assim, você está com um baita poder na mão, você não pensa nessas fragilidades, né? Eu lembro muito do Collor, assim, de eu acompanhar de reuniões que eu conseguia entrar de forma sigilosa. Assim, a empáfia, a arrogância de quem está com muito poder é essa.
acha que não vaza. O cara tá em cima da carne seca, acha que não vaza, não vai rolar. Mas é o que vemos aí agora. E é interessante também porque tem um trecho que o Bolsonaro, ele fala de militares traíras. Essa parte chama bastante atenção também. Vamos ver esse vídeo. E vocês são alvo para qualquer coisa também. Olha o Milton aí pagando o preço aí. Olha o Pedro da Caixa pagando o preço também. Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo, inclusive militares. Então, um militar general aí tinha interesse lá em compra de armamento em Israel, através do seu respectivo filho, daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi aqui, porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz. Mas quando ele foi embora, não interessa o motivo, virou um grande escritor de jornal para sacanear a gente. Olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego para ele $22 mil por mês, né, Paulinhas? O outro irmão dele, $10 mil por mês, e o cara é meu inimigo. E alguns se preocupavam em ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que está na cabeça dele. Ô Chico, quem que são os militares traíras que o Bolsonaro fala, hein? Cara, eu sei que esse que do emprego fora é aquele ex-ministro da Educação que andou falando essa semana, o do Casta lá. É o Weintraub. São os dois irmãos, é o Abraham Weintraub, que era o ex-ministro da Educação, e o irmão, que também era assessor do Bolsonaro, e ele até fala, depois que eles saíram do governo, arrumei emprego para os dois, e agora eles estão contra mim lá nos Estados Unidos. Lembra que o Weintraub, que não é militar, mas o Bolsonaro arrumou emprego para ele. Mas antes ele fala de militares, né, Gabi? Nesse trecho, ele fala de traíras militares, ele fala aquele militar lá, porque ele quer que o filho venda o equipamento de Israel. É o Santos Cruz. É o Santos Cruz. É o Santos Cruz que o filho realmente depois estava metido em negócios com Israel. Isso ele não tá, o Bolsonaro não está mentindo. O filho do Santos Cruz depois o noticiário. Inclusive agora, recentemente, quando falaram da compra de Israel, voltou à baila o nome do filho do Santos Cruz, que eu não sei se o negócio era legal ou ilegal, mas estava mesmo fazendo negócios, como muitos, diversos militares, só que Bolsonaro só cita, óbvio, quem foi para o outro lado. E o Santos Cruz começa a mandar ver em artigos também para o jornal, inclusive para o UOL, escreveu muita coisa e deu entrevista a todo mundo, meio alfinetando o Bolsonaro. Então, acho que o endereço é realmente ele, Rodrigo. Não, é o Santos Cruz, e ele também faz uma referência, quando ele fala de militares traíras, ao Rego Barros, que era outro general que foi porta-voz do Bolsonaro no comecinho de governo, né? Depois ele acabou com essa história de porta-voz e instituiu o cercadinho, e ele mesmo era o porta-voz, como diz outra, é o porta-voz de si próprio, né? O Jair Bolsonaro. Mas no começo ele tinha um general como porta-voz, que era o Rego Barros, e tanto o Rego Barros como o Santos Cruz rompem com o governo, e cada um por um motivo, ficam aí contra o Bolsonaro, e ele os trata como traíras aí durante a reunião. Eu acho que tem muito isso que o Chico estava falando, era uma reunião para delimitar quem está comigo ou quem não está. Quem não está totalmente comigo é traíra, é traidor, eu vou para cima, eu vou no pescoço, né? É como ele se refere, para criar aquela, guerra total, ou está comigo ou é traíra, né? Ele coloca nessa linha, Gabi. Só para não me esquecer uma curiosidade, mas o filho do Carlos Alberto Santos Cruz, ele também foi alvo da Operação Última Milha. Foi em outubro de 2023 essa história, sobre suspeita de espionagem na ABIN, né? ABIN. Ele participa, ele era representante de uma empresa israelense no Brasil, e o que dizem nos bastidores é que o Carlos Bolsonaro, a família Bolsonaro, gostaria de trazer um outro equipamento israelense, e não esse, que foi o equipamento trazido pelo filho do Santos Cruz. E aí houve um choque de interesses. Ele participou da intermediação da venda da First Mile, né? Exatamente, ele participou da intermediação da venda. Então, aí são os personagens, os dois militares, Rego Barros, Santos Cruz, e os dois irmãos Weintraub, que não são militares, mas que também saíram rompidos do governo, e ele indiretamente cita na reunião. É isso.
Ô, Chico, e também outra ganha coisa. Um emprego lá fora, né? Tinha um militar, Chico e Rodrigo, na verdade, né? Mas vou passar para o Chico primeiro, porque eu queria saber se vocês acham que tinham militares legalistas nessa reunião. Tinha algum militar legalista nessa reunião? Olha, não dá para chamar de legalista a pessoa que escuta tudo isso e não dá uma dura, não dá uma ordem de prisão. Então, acho que todo mundo estava na resenha do golpe, todo mundo junto. Inclusive o Paiva, que assumiu depois do governo Lula. Todo mundo estava no jogo. O exército inteiro, a marinha, a aeronáutica, todo mundo estava no jogo. Isso que chama atenção. Conforme foi andando a carruagem, uns deram marcha ré, outros viram que era roubada, mas ninguém denunciou, ninguém mandou prender ninguém entregou ninguém. Então todo mundo, ao meu ver, não tem legalista nessa hora. Só passa a ter legalista depois que Lula ganha a eleição. Quando o Lula ganha a eleição, aí é fácil ser legalista de novo. Exatamente. Aí aparecem os candidatos a chefiar a tropa e levantam o dedo, eu sou legalista. Aí ligam para repórter de Estadão, de Folha, do Globo, se apresentando para o jogo como legalista. Mas estava todo mundo no rolo. Não, legalista, no meu entendimento, teria dado ordem de prisão ou teria denunciado o golpismo. Não tem legalista até aí. Até aí é todo mundo viúva de 64. Perfeito, todo mundo viúva do primeiro golpe. Todo mundo no mesmo barco. Eu concordo com o Chico, eu diria que não havia legalistas, havia cautelosos. Havia alguns militares que olhavam e falavam, esses caras... Um pé no barco e outro... esses caras vão se queimar porque, primeiro, receberam um recado lá de Washington. Dessa vez, os Estados Unidos não apoiariam uma tentativa de virar a mesa. Então, esses militares que são mais realistas, mais cautelosos, não embarcaram. E é por isso que o Braga Neto tem até diálogo captado, troca de mensagens, em que ele incentiva operadores do meio militar a ir para cima desses que ele considerava aí no linguajar dele cagão. Esse aí é cagão, porque não quer aderir ao golpe. Esse aí... Porque era cauteloso, porque não é que fosse legalista, estava com medo mesmo. Eu entro num negócio desse e daqui a pouco dá tudo para trás e eu fico manchado numa história que não vai dar certo. Então, é para a gente ficar atento, porque dessa vez não deu certo. Mas o espírito dos militares de estarem acima das instituições e fazer intervenção continua super vivo. E não houve nenhuma denúncia, é o que o Chico falou. Todos participaram de alguma maneira, ou agindo ou se omitindo. O Braga Neto e o Heleno agindo de maneira mais escancarada. E outros, né? Esse Estevam Teófilo também, que foi alvo de busca e apreensão e estava também participando com tudo. E o Almir Garnier, o chefe da Marinha, que também participou. Então, esses aí estavam escancaradamente com o golpe. Os outros estavam assim com um pé em cada canoa, como disse a Gabi. Exatamente. Aqui exatamente. Tem um pessoal, a gente vai chegar lá, mas tem um pessoal aqui no chat comentando o que o Guedes estava fazendo nessa reunião. Tem vários nomes aí interessantes. O Guedes estava lá porque o Guedes... ele estava se vangloriando também de ter ajudado a aprovação desse pacote de bondades, mesmo furando o teto. Ele estava se vangloriando era a contribuição do Guedes na eleição, era dar esse dinheirama toda, que, se eu não me engano, na época esse pacote era algo em torno de 41 bilhões. E o Guedes se achava o autor, o facilitador desse pacote, porque antes ele era meio ali mais por conta das vozes do mercado e tal, ele não queria facilitar essa história, mas quando ele bem na direita ali, Bolsonaro, Chico. Viu, Chico? A gente está aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou até me aproximar. Aqui está o Paulo Guedes, para quem ficou na dúvida, né? Isso. Estava participando da reunião. Nesse momento está até falando, né? Eu não sei se a gente tem o áudio desse momento. Parece que não falou nada muito bombástico durante a reunião, né? Mas ouviu. Estava lá, né? Estava lá e ouviu tudo isso. Estava lá. Exatamente. Estava lá. Aliás, é uma coisa curiosa, hein? A primeira transcrição que sai da reunião e que embasa o pedido assinado pelo Alexandre de Moraes, eles citam só alguns. Por exemplo, não citam o Paulo Guedes, ele é meio que poupado, né? Não citam, não trazem a lista, assim, olha, estava lá o ministro tal. Levanta um pouquinho de dúvida, porque o Paulo Guedes é um parceiraço.
dos setores mais à direita, da mídia, mesmo a mídia que sofreu aí embates com o Bolsonaro, como a Globo, por exemplo, poupa e poupou sempre o Paulo Guedes, né? Então, ele está sendo poupado de novo agora nessa cobertura, mas por enquanto, pelo que a gente sabe, ele não falou nada do outro mundo, assim, né? Não participou, ao contrário do Anderson Torres, que falou, daqui a pouco acho que nós temos um trecho, né? Do Anderson Torres. Aí. Sim, daqui a pouco Exato. a gente vai trazer a história também. Eu acho que cabia ao Guedes, viu, Gabi? Cabia ao Guedes, eu acho que explicar um pouco a tentativa também pelas vias legais, que seria, vamos arrombar os cofres, mas vamos tentar também pelas vias legais, que seria apostar nesse pacote aí de 41 bilhões que iria beneficiar o Bolsonaro. É tanto que o Bolsonaro tem uma hora que ele fala, não sei o que estão querendo mais, porque a gente está saltando esse pacote que é chamado pacote de bondades. E o Lula ainda está na frente, tem uma hora que ele faz uma questão nesse sentido, que é no mesmo momento que ele associa Lula à Venezuela, ao PCC e etc. E junta com o Evo Morales, ele faz um pacotão ali de América Latina, com o PCC, faz aquela confusão toda, e ele cita o que esse pacote do Guedes, assim, que saiu do Guedes, porque o Guedes não queria abrir mão dessa grana inicialmente, depois ele é convencido, ele abre mão, ele fura o teto para tentar ajudar Bolsonaro aí nessa reta final da eleição. É isso, Chico. Eu queria também chamar a atenção aqui para a gente falar dos integrantes da Orcrim, né? Porque tem a agenda do general Augusto Heleno. Agenda, né, gente? Querido diário. Tá nas mãos da Polícia Federal essa agenda, que foi encontrada pela Polícia Federal nessas buscas que foram feitas lá na casa dele. Informação que é da Bela Megali, do Globo. E aí, essa agenda tem anotações do próprio punho do general Heleno com teor golpista, Rodrigo. Eles estavam nessa reunião com vários investigados pela Polícia Federal, essa reunião que a gente está discutindo agora, que fariam parte dessa organização criminosa que é dividida em vários núcleos aqui para dar um golpe e abolir a democracia. A gente vai explicar direitinho quais são esses núcleos. Antes de a gente assistir mais vídeos, eu queria chamar a atenção justamente para isso. Tem o núcleo, por exemplo, da desinformação, que é um deles. Olha só, Mauro Cid, o ex-assessor de Jair Bolsonaro, né? Tem o Anderson Torres ali também, figurando entre o núcleo da desinformação. Tércio Arnaud, mais para a direita ali, ó. Também ex-assessor de Bolsonaro, gabinete do ódio. E quando a polícia vai à casa do Bolsonaro em Angra dos Reis, o Tércio Arnaud ele continua, ele é super próximo do Bolsonaro, tanto que estava ao lado do Bolsonaro lá em Angra dos Reis. É curioso, eu ia falar disso, Gabi, eu sei que você quer mostrar os núcleos, nós vamos mostrar os 6, claro, né? Mas vamos dar uma olhadinha nos nomes. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, núcleo de desinformação, a gente fica achando, Chico, Gabi, todas e todos que nos acompanham, que eles vendem essas loucuras, essas fake news para consumo externo, para enganar. Mas o Bolsonaro fala disso tudo na reunião, então significa que aquele núcleo daquela reunião, que parece uma organização criminosa e mafiosa e golpista, acredita em tudo isso. A desinformação está o tempo todo sendo alimentada. Essa história, Venezuela, PCC, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai quebrar tudo, o comunismo, sabe? Eles ficam lidando com isso como se estivessem na época da Guerra Fria e misturam, é uma salada. Então esse núcleo de desinformação parte de algo em que o próprio Bolsonaro acaba acreditando, como a gente vê durante a reunião, né? Sabe outro nome que me chama a atenção aí? O Fernando Cerimedo também, que foi estrategista do Javier Milei. Ele está aí nessa lista. Também está nessa lista. Ele fez uma live durante a campanha, né? Organizou uma live. Lembra que os argentinos, a live, não sei o quê. Esse Fernando Cerimedo, que mexe com rede social e com internet. Mentiras sobre as urnas, né? Com mentiras sobre as urnas. Lembram daquela live durante a campanha com mentiras sobre as urnas? Um grande especialista argentino nós vamos trazer. Era esse aí. Isso. E ele estava fazendo essa live sobre as apurações no Brasil, divulgando mentiras sobre as urnas brasileiras. E aí, inclusive, esse vídeo viralizou, né? Os aliados do Bolsonaro compartilharam, enfim. Então, bastante interessante ele estar aí nesse núcleo. Tem um outro também, que eu vou chamar agora, que é um núcleo que incitou os militares
aí encabeçado por Braga Neto, né? General Braga Neto. Sim, porque era aquelas mensagens que eu estava dizendo. Vai para cima do fulano. Nós temos que exaltar o fulano, que é golpista, e atacar. Eles estavam muito incomodados com um da aeronáutica, que era o Batista Júnior, que eles chamam de BJ, que esse foi o que se posicionou de maneira mais clara. Não, em golpe eu não embarco. Esse foi dos poucos que falou isso. E o Braga Neto incomodado, tem mensagem dele, vamos para cima desse aí e tal. E espalhando para as redes sociais e também, olha quem está ali na lista. Paulo Figueiredo Filho. Que é... ex-comentarista da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Ele era abastecido pelos militares, Chico Sá. Você quer falar sobre ele? O ditador João Batista Figueiredo. Porque ele é tão ativo que ele faz parte de 2 núcleos, porque ele também cai muito bem no primeiro grupo da desinformação, porque ele recebia na Jovem Pan as informações falsas e ele foi um canal importantíssimo. Mas é justo ele estar junto com os militares, porque ele tem muita intimidade por conta do avô, que foi o último dos ditadores, né? O último da ditadura, da fase da ditadura. Então, esse rapaz aí, ele pode participar de todos os núcleos, porque ele era da indústria, da usina de fake news da Jovem Pan. Ele realmente tem intimidade com o mundo dos militares, com o Bolsonaro. Então, esse aí ele pode ser enquadrado em vários grupos, mas foi um cara muito ativo nessa história toda. A questão da Jovem Pan também não é uma coisa irrelevante. A própria história do Paulo, colada nesses núcleos, mostra que a Jovem Pan teve papel importantíssimo central em toda essa história do golpe. Sim. Não é um papel assim, uma emissora de São Paulo que ajudou nada. Faz parte de qualquer organograma do golpe, não dá para existir sem a Jovem Pan. Não, e dava chancela, né, Gabi? Porque as mesmas mentiras que circulavam nas redes e as expressões, generais melancia, você já ouviu isso? Eles usavam essa expressão. Sim. Imagina, general melancia é verde e amarelo por fora e é vermelho por dentro. Que eram generais que estavam cautelosos, não que fossem legalistas, estavam com medo. Sim. E eles eram chamados de melancia para queimar. Então, isso circulava nas redes e depois ia para um sujeito como esse, olha aí, até a Jovem Pan está falando, dá uma chancela como se fosse uma verdade. Então, essa operação ficou muito clara com a participação desse sujeito, que é neto de um ditador, João Figueiredo. Está até rolando processo no Ministério Público Federal para a cassação da Jovem Pan. Da Jovem Pan, exatamente. Então, tudo gira em torno disso também. A gente já falou de 2 núcleos, né? Desinformação e incitação aos militares. Que incitou os militares, daí a gente segue adiante falando do núcleo jurídico, tem o Anderson Torres também figurando, mas quem encabeça é o Felipe Martins, que é o ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro. E está preso. Exatamente, que está preso e que é o autor daquele gesto nazista, né? Também. De White Power. E dizem, a pessoa que levou a minuta para o Bolsonaro, a minuta golpista. Ele que teria articulado com juristas. Aliás, a gente tem que saber, hein, Chico, exatamente quem foram os juristas que escreveram essa minuta, porque o Felipe Martins, não sei se teria a capacidade dele mesmo redigir, me parece que ele encomendou, alguém escreveu, entregou para ele e ele ficou como intermediário, levou para o Bolsonaro mandou mudar, voltava, tem uma segunda versão. Então, o núcleo jurídico, Felipe Martins, Anderson Torres, a Maurício Saad, José Eduardo de Oliveira e o Mauro Cid. O Mauro Cid aparece em todos porque ele era ajudante de ordens, ele era o cara que estava do lado o tempo todo, né, Gabi? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dos núcleos, mas aproveitando que o Anderson Torres é um dos componentes desse núcleo jurídico, vamos chamar também um vídeo aqui dele, importante para a gente poder comentar. Bom dia a todos, presidente. Com licença, eu quero falar um pouco sobre tudo isso aí. Eu acho que eu quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante, eu gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos nós vamos se fuder. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer, previamente, que todos vão se fuder.
Impressionante. Eles previam, eles sabiam que eles tinham aprontado. Todos vão se... Ele estava querendo dizer assim, ou vocês se mexem, ou todos nós vamos pagar o preço. Ele sabia que ia pagar o preço, né? Impressionante. Sim. Eles tocaram o terror. Assim, o Bolsonaro toca o terror na tropa porque ele quer quem vai comigo ou quem não vai. Era uma hora muito decisiva. E o Torres, o Anderson Torres, ele é, assim, o Bolsonaro contava muito com ele, tanto que contou até o 8 de janeiro. O 8 de janeiro ele estava ausente do cargo, já era secretário de segurança do Distrito Federal e se ausentou para facilitar a história toda. Então, ele sabia o que iria cometer e sabia qual seria o destino. Qual seria o destino, que foi a cadeia, no caso, para ele. Agora ele está de tornozeleira em casa, mas respondendo uma gigante capivara de processo. Mas ele tinha consciência, ele é um sujeito muito bem informado, ele sabe de lei, ele tem uma formação muito boa, então ele sabia que, pelo que nós vamos cometer, vai ser cadeia. Uhum. Ele sabia. Não, e ele, vamos falar, vamos lembrar o dia da eleição? Polícia Rodoviária Federal estava sob a guarda dele, certo? Porque ministro da Justiça, Polícia Rodoviária Federal. Então, se tem uma ação simbólica disso, que o Bolsonaro usou tudo que ele podia, e essa frase do Anderson Torres, vamos fazer, porque senão todos vão se fuder. Ele usa essa expressão. Né? Que é uma expressão, assim, enfim, eles adoram o palavrão, essa coisa sexual, né? Enfim. E ele sabia, e fez, e tentou, e foi até o limite, e além do limite, e além da legalidade, porque ele sabia, se ganhassem, nada teria vindo à tona e nada aconteceria. Era um tudo ou nada, era um regime de tudo ou nada. E quando nós estamos passando pelos núcleos, esses núcleos não somos nós aqui que inventamos, né, Gabi? Isso tá no documento do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, quando estabelece, pede busca e apreensão e prisão, explica lá para o Alexandre de Moraes, olha, estamos tratando de uma organização criminosa que tem 6 núcleos. Nós já falamos de 3 aqui. Incitação aos militares, desinformação e núcleo jurídico. E toda parte desse núcleo está sentada na mesa de uma reunião dentro do Palácio. Organização criminosa sentada no Palácio ao lado do presidente da República. É isso que nós temos, Gabi. E foi durante, inclusive, essa fala do Anderson Torres que aparece na cena o Mauro Cid, né? Opa! Que foi a delação dele. Gente, é uma das principais. A gente está aqui agora por conta da delação do Mauro Cid, né? Ele ancorou essa operação da Polícia Federal. Exatamente. E aí, é interessante, a gente vai notar, mas já vou cantar essa pedra para vocês repararem que ele vai ali no ouvido do Bolsonaro, né, ajudante de ordens do Bolsonaro, ele vai ali um pouco antes, o Anderson Torres estava falando justamente da atuação da Polícia Federal para acompanhar as eleições, e aí ele aparece. Vamos assistir o vídeo. Vamos lá. Essa questão das ruas, essa questão dos inquéritos, nós montamos um grupo lá, o diretor-geral da Polícia Federal montou um grupo de policiais federais, agora uma equipe completa, não só com peritos, mas com delegados, com peritos, com agentes, para poder acompanhar realmente o passo a passo das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários que têm que ser feitos, não só as observações, tá certo? Mas é claro, é muito difícil de ser identificado. O outro lado de barco do outro lado. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que o mais importante é cada um entender o momento agora e as colocações que a gente deve fazer, a gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que vai acontecer no Brasil e com o futuro do Brasil. Presidente, obrigado. Não posso brincar. O Mauro Cid, muitas vezes nos vídeos de Bolsonaro, ele era a mão que vinha ali com o celular para entregar a mão para Bolsonaro, né? Ele era essa pessoa que estava ali sempre amparando. Vamos chamar o VAR para a gente ver esse trecho. Veja de novo. Veja de novo. Vamos ver se estava impedido. Vamos ver se estava impedido. Veja novamente o momento que Mauro Cid entra na sala.
Ele está mostrando o celular, acho que era para mostrar alguma notícia, alguma informação que o Bolsonaro talvez precisasse saber naquele momento. Mas o Bolsonaro fala, não, depois eu vejo, ó. Passa ali. De qualquer maneira, para mostrar que o Mauro Cid estava presente, acompanhou tudo, registrou tudo. Agora, não era ele pessoalmente que estava filmando, claro, ele devia ter... Foi no meio da reunião. Foi no meio da reunião. É porque dizem que foi o Mauro Cid que gravou. Certamente, era o ajudante do ajudante que gravou, né? O Mauro Cid é o ajudante de ordens, devia ter alguém para fazer isso para ele e gravar a reunião, que, portanto, foi toda registrada e a gente teve acesso a ela por causa do registro que foi encontrado com o Mauro Cid, nessa delação, né? Exatamente. Chico, passa para você. Olha, o VAR mostrou a ilegalidade de toda a reunião, não só do gol, mas de toda a reunião. Agora, imagina, Rodrigo e Gabi, o ministro ou o general, o militar que estava nessa reunião e realmente achava que não estava sendo filmado. E que por isso soltou um palavrão mais ali, um palavrão que não vai bem na igreja dele, que não vai bem em casa, com o filho dele agora, com as filhas, etc. Então, o Bolsonaro, além de tudo, foi muito sacana com o seu ministério, né? Porque ele dá a garantia ali, não, só a minha parte que está sendo filmada. E o cara se sente à vontade para sentar a lenha, mandar soltar o verbo. Então, além de todas as sacanagens da história, ainda tem mais essa do traíra. Aí sim o Bolsonaro está sendo um traíra com seus amigos aí sentados à mesa. Agora eu vou chamar mais um núcleo aqui para a gente dar uma olhada, que é um núcleo de influência e apoio. Só tem peixe grande nesse núcleo, né, gente? Vamos ver. Ali encabeçado pelo Braga Neto, olha só, tem Almir Garnier, Mário Fernandes, Estevam Teófilo, Laércio Virgílio, Paulo Sérgio Nogueira. Ou seja, os militares, né? Os de alta patente, eram eles os integrantes que davam apoio, influenciavam e incitavam apoio aos outros núcleos que a gente já conversou aqui, né, Rodrigo? Então, eles endossavam as medidas de consumação desse golpe, era isso. Era para fazer agitação junto à própria tropa e mostrar que tinha gente importante. Ali na lista, Almir Garnier, só para relembrar, é o comandante da Marinha. Isso. E as informações que a gente tem é que foi o mais ativo, assim, pelo menos o mais explícito no apoio ao golpe. Deixou claro que pode contar comigo. Almir Garnier, tanto que foi alvo de busca e apreensão ontem. O outro, Estevam Teófilo... Teve telefone e documentos apreendidos. Teve telefone e documentos e ele disse que ele estava ao lado do Espírito Santo nesse momento tão difícil, porque a esposa dele estava viajando, ele estava ao lado do Espírito Santo. Estevam Teófilo, que é um general menos conhecido da gente, né, de fora assim, das Forças Armadas, mas que opera com as Forças Especiais. Os chamados Kids Pretos estavam debaixo das ordens de Estevam Teófilo. E se o golpe fosse consumado, ele seria o operador prático de botar a tropa na rua e de, inclusive, mandar prender o Alexandre Moraes. Ele, Estevam Teófilo, supostamente, segundo a Polícia Federal, é que teria esta função. E o Paulo Sérgio Nogueira, do Exército, ali o último, que é general e foi ministro da Defesa, Gabi. Exatamente. Tem também... aí você citou, né, já o Paulo Sérgio Nogueira. A gente também vai falar de outros núcleos aqui. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, porque a gente estava ali mostrando, né, quem que estava do lado de quem, mas o Walter Braga Neto estava também do lado de Bolsonaro, né? Sim. Do lado direito de Bolsonaro. Sim. E, na época, ele tinha se desvinculado, inclusive, do cargo dele para poder ser o vice na chapa. Por isso que é estranho, que se é uma reunião ministerial... Você não pode estar com alguém que... Qual é a função dele no governo? Nenhuma. Ele é o provável vice do Bolsonaro, futuro vice do Bolsonaro. Naquela altura, não sei se a chapa já estava formada ou estava em vias de formação, mas ele já tinha saído do governo. Isso. Tanto que o Tarcísio, por exemplo, governador de São Paulo, não está na reunião, porque ele tinha se desincompatibilizado para ser candidato. Né? E do lado direito dele, esse de barba, era o Célio Faria Júnior, que era ministro da Secretaria de Governo. Aquele que aparece... Que para ele, né, do lado esquerdo de Bolsonaro, aparece do lado direito do vídeo para gente. Perfeito, perfeito. Muito bem. Eu queria também chamar a atenção aqui para um outro vídeo a respeito do TSE, quando a gente tem uma fala sobre o TSE de que teria cometido um erro quando convidou as Forças Armadas, né? O Bolsonaro fala isso para participar da comissão da transferência eleitoral. A gente vai assistir transparência, né? Transparência, perdão, transparência eleitoral, isso mesmo. Vamos dar uma olhada. O TSE cometeu um erro.
quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Na época se falou muito disso, né, Gabi e Chico, que o pessoal errou. Acho que foi o Barroso, né? Ou foi o Fachin? Não, foi o Barroso. Foi o Barroso. Que convidou as Forças Armadas para integrar. Ele quis falar, não, vai estar tudo tranquilo na eleição. Muita gente diz que isso que abriu o precedente. Né? Foi, porque ele convidou as Forças Armadas para participar da comissão. As Forças Armadas falaram, tá bom, então nós vamos fazer uma auditoria nas urnas. O Bolsonaro disse, eles cometeram um erro, porque botaram a gente lá dentro. Botaram a raposa dentro do galinheiro. E o Bolsonaro diz isso textualmente na reunião, Chico. Sim, foi um vacilo histórico do Barroso. Poderia ter causado um estrago maior. Quando é o momento que os militares começam a falar em auditoria lá dentro. Uhum. O Bolsonaro está certíssimo. Foi uma vitória do Bolsonaro nessa hora. Foi. É a hora que o discurso dele, questionando a urna, faz efeito. O Supremo amarela e bota general lá dentro. É um momento que poderia ter dado muito ruim, viu? O Barroso comete aí uma falha gravíssima, como atesta o próprio Bolsonaro. Eu queria te chamar agora um outro núcleo para a gente dar uma olhada, o núcleo operacional, encabeçado por Sérgio Cavalieri. Aí tem alguns nomes que não são tão conhecidos, né? A gente não costuma falar muito sobre eles, Rodrigo, mas só para explicar, esse núcleo operacional, eles eram fundamentais para, por exemplo, aquelas mobilizações na frente dos quartéis, né? Tinha manifestações ali na frente, logística, financiamento também desses golpistas, né? Dessas pessoas que estavam pedindo pelo golpe na frente dos quartéis, e eles faziam esse planejamento, reuniões de planejamento para conseguir manter tudo isso funcionando. Esse Rafael Martins, que aparece ali, o terceiro na lista, que tem fotografia, Rafael Martins de Oliveira, ele é um dos presos, porque na quinta-feira nós tivemos três presos. O rapaz lá, o Felipe Martins, que é do Gesto Racista, né? Felipe Martins, o Marcelo Câmara, que é militar e era um cara que trabalhava no gabinete no terceiro andar ali perto do Bolsonaro, e o Rafael Martins de Oliveira. Os presos, para as pessoas que estão acompanhando poderem visualizar? Tá bom, ótimo. Então, os três. Olha, o Rafael Martins, que estava lá naquele núcleo, é um dos presos. Ele é major do Exército e é do Batalhão de Forças Especiais. Coronel Marcelo Câmara, que é ex-ajudante de ordens também ali da equipe que trabalhava ali dentro do Palácio, Felipe Martins. E tem um quarto, que é esse Bernardo Romão, coronel também, esse não foi preso, ele está com ordem de prisão, mas estava fora do país, por enquanto não foi preso, mas foram 4 pedidos de prisão, 3 já executadas até esse momento, Gabi. Perfeito, é isso mesmo. Chico? Esse Martins, ele é do quartel lá de Goiânia, né? Ele foi preso em Formosa, lá perto de Goiânia, e hoje fez audiência de custódia e ficou no Chilindró. Permanece pelo menos o carnaval, porque não mostrou atestado de inocência até essa altura. Exatamente. Esse aí foi o 5º núcleo, foi isso, o operacional, ou já é o 6º? Está faltando agora o núcleo de inteligência paralela de Augusto Heleno. A inteligência acima da média, vamos ver. Exatamente, a inteligência acima da média. Ele era encabeçado, esse núcleo, de acordo com as investigações da Polícia Federal, pelo Augusto Heleno, e tinha também o Marcelo Câmara, que a gente citou agora, né, um dos presos, e o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela também essa arte, para as pessoas poderem visualizar do que a gente está falando. É o núcleo de inteligência paralela, esse mesmo, olha só, que tinham os principais, né? Esse núcleo de inteligência paralela também era fundamental ali. O Augusto Heleno, né, eles coletavam os dados, as informações para que o presidente Bolsonaro pudesse tomar as decisões em relação ao golpe, né, Rodrigo? Tanto que o Heleno fala, nos primeiros trechos que eu mostrei aqui no começo do programa, o Heleno começa a contar para o Bolsonaro o que queria falar. Não, porque a ABIN, eu estou colocando as pessoas ali para a gente vasculhar, ver durante a eleição Bolsonaro. Mas o perigoso, presidente, é que isso aí pode vazar. Aí o Bolsonaro, para de falar, Heleno, para de falar, general, a gente conversa depois. Estava claro que tinha um núcleo trabalhando para a campanha do Bolsonaro. Estava claro. E o Heleno fala, deixa isso registrado.
Por isso que um dos monitorados foi o ministro Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes. E eles mantinham um monitoramento permanente, Chico, porque tinha a ideia de que se o golpe vingasse, o Moraes precisava ser preso na hora, porque eles tinham medo que o Moraes reagisse. Sim. Eles precisavam tirar a caneta da mão do Moraes e impedir que ele reagisse. Então, seria o primeiro preso a hora que viesse o golpe de Estado no Brasil, que está desenhado. E esses núcleos, só para lembrar mais uma vez para quem chegou um pouco depois aqui, são núcleos que a Polícia Federal desenhou a partir das investigações. Exatamente. E colocou no papel. Não é a gente que fez. Não é a gente. Foi a Polícia Federal que está investigando esse caso. Antes do Chico poder comentar, vamos, inclusive, passar esse vídeo no General Heleno para quem perdeu. Vamos ver. Só para a gente entender. Boa. O problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, então, do bom diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa assim, seria uma... A gente se conhece nesse meio. Resolver qualquer infiltração excelementária. Qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Ele dá essas orientações. Olha, melhor não falar a respeito disso, né? Porque... Esse momento é dramático, né? É um momento de certo drama. O general Heleno extrapola um pouco e começa a falar demais e aí poderia sair algum nome, alguma coisa, a hora que o capitão manda no general, né? Porque todo erro de Bolsonaro em relação aos militares é esse, né? Começa com a campanha dele sendo lançada na AMAN, né? É a hora o começo da politização de todo o exército. Por que um general agora, nessa reunião, arrota golpe? Porque já começa errado. O general não pode dar opinião em nada. Eles conseguem fazer o início da campanha do Bolsonaro dentro do quartel, dentro das forças, das agulhas negras, lá no Rio de Janeiro. Então, já começa na patifaria, já começa politizando todo o quartel. Uhum. Aí daí para frente, só desgraça. Tanto o Bolsonaro candidato a presidente com o vice-general, que era o Hamilton Mourão. Aliás, a fala do Mourão de ontem, ele falou lá no Senado, chamando as Forças Armadas para uma reação. Não houve a reação, né? A gente não viu outras falas, eu estava assim, atento, querendo ver. Será que outros militares vão falar, vai ter recado? Você sabe que ele já voltou atrás, né? Ele voltou atrás? Sim. Hoje estava com o rabinho entre as pernas na CNN. Não é bem isso, veja bem, não sei o quê. Às vezes ele divulgou uma nota, Chico Sá, ele divulgou uma nota para se explicar, né? Não foi bem assim aquela história. Ele disse que ontem, né, ele conclamou os militares, né, os comandantes das Forças Armadas, a não se omitirem, chamou de condução arbitrária, de processos ilegais, enfim, ele usou vários termos ali que chamaram muito a atenção, e aí depois ele soltou essa nota, e aí ele falou o seguinte, estou lendo aqui essa matéria da Folha de São Paulo, a referência feita é relacionada a processos ilegais conduzidos em casos envolvendo militares da ativa e a necessidade de ação das Forças Armadas e da Justiça Militar na instauração de inquéritos policiais militares para condução de investigações em caso de militares da ativa supostamente envolvidos em irregularidades no exercício de cargos e funções de natureza militar. E aí, ele fala a respeito disso, né? A nota que fala na terceira pessoa a respeito dele, o senador é e sempre será, olha só a palavrinha mágica, legalista, guiando todas as suas ações na vida pública, sempre com respeito à Constituição e às leis. Acho que a gente não pode cair nessa cilada de achar assim, não, o golpe não vingou, foi realmente uma tentativa, o Bolsonaro e 2 ou 3 eram meio exagerados, meio malucos, mas as Forças Armadas não queriam, nunca quiseram e são legalistas. Não é verdade. Os militares fizeram um jogo de ganha-ganha. Se o clima criado possibilitasse o golpe, tanto que eles deixaram os acampamentos na porta do quartel, né? Quem não quer golpe, tira os acampamentos. Duvido que deixasse um acampamento do MST na porta de quartel durante tanto tempo. Então, eles deixaram ali. Por quê? Se o golpe prosperasse e desse certo, eles estariam no governo.
Como o golpe deu errado, eles têm o discurso de somos legalistas, veja bem, tem que se respeitar, Força Armada, general, etc, etc. Então fica claro que era e é uma operação muito perigosa e continua sendo para nós, porque antes de 64, eles tentaram algumas vezes golpe. Em 54, o Getúlio se suicidou. Em 55, tentaram impedir a posse do Juscelino e o Marechal Lott, legalista, aí sim, na época era legalista, garantiu a posse do Juscelino. Em 61, tentaram impedir a posse do Jango e o Brizola se rebelou no Rio Grande do Sul e garantiu a posse. E aí, em 64, deram o golpe. Então, eles vão, se puderem, eles vão testando. Tentam aqui, não deu certo, depois tentam de novo. Temos que ficar de olho, né? Por isso que a punição, eles têm que pagar um preço. Quem foi para o golpe tem que pagar um preço e é bom que generais paguem esse preço, inclusive com prisão, né, Chico? Exatamente, Rodrigo. Você pode ver que hoje houve uma grande operação assim, nos meios de comunicação, nas TVs, Sim. rádio, de limpar a imagem de alguns militares, separando golpistas e legalistas. Como fosse uma operação de lavagem de farda. A operação farda limpa, eu diria. Boa! Toda emissora de televisão, os canais oficiais que falam com essa gente, todos hoje acordaram separando legalista de golpistas, alguns até com conta de cada ministério, tinha 15 legalistas, só 4 golpistas, todos os colunistas que falam com esses militares de alta patente saíram hoje com essa operação. Não é mais aquela operação do mal-estar. Isso causa mal-estar nos quartéis, isso causou mal-estar no Exército. Não, isso já foi para o espaço. A operação hoje era para separar legalistas de golpistas, para tentar limpar a barra de muita gente que estava na resenha do golpe. Estava todo mundo lá dentro. Ninguém mandou prender ninguém denunciou que estava em andamento um golpe de Estado. Então, não dá para separar legalista de golpista. Até 1º de janeiro, até a posse do Lula, eram todos, a meu ver, até pode dizer, um com mais vigor, o outro na moita esperando e tal, mas todos estavam do lado do golpe. Aí. Exatamente. Lembrando, o Rodrigo já falou isso aqui muitas vezes, né? Mas os Estados Unidos foram que ajudaram, né? Assim, cooperaram, vamos dizer assim, negaram o golpe, né? Se o Trump fosse o presidente e não o Biden, a gente teria tido muito mais dificuldade, porque aí o Bolsonaro teria um aliado na Casa Branca e os militares talvez tivessem tido mais, assim, autoconfiança para tocar adiante o projeto. Aí teriam mais militares botando a cara. Poucos botaram a cara no primeiro momento, a maioria ficou mais na retaguarda, Gabi. Sim, e uma general, ela teve um encontro com o Braga Neto, que é justamente esse que senta, o Braga Neto, o general Braga Neto, que estava ali sentado também nessa mesa, né, da reunião do golpe, que foi em novembro esse encontro, né, que aconteceu entre eles, foi no final também. O encontro de quem? Eu não entendi do Braga. Da general Laura Richardson. Da general lá dos Estados Unidos, para mandar recado, né? Sul dos Estados Unidos, exatamente. Exatamente. Bom, seguimos aqui falando agora do Valdemar Costa Neto, um presidente do PL, que vai passar o carnaval, gente. Eita! Vai passar o carnaval na cadeia, né, Rodrigo? Porque ele foi alvo da operação da Polícia Federal, você já conhece essa história, mas se você estava fora do Brasil, do universo, ele foi preso em flagrante, né, nessa operação da Polícia Federal sobre o golpe, e ele tinha em casa uma arma ilegal. A polícia encontrou também essa pepita de ouro que a gente estava vendo agora aqui na tela, de origem do garimpo ilegal. Hoje ele teve uma audiência de custódia e o juiz decidiu pela permanência do Valdemar Costa Neto na prisão. E aí, segundo o portal UOL, Valdemar passou a noite na cela da PF com uma beliche, né, de concreto. Estava ali em condições não muito confortáveis, viu, Rodrigo? Agora vai aguardar, vão tentar relaxar a prisão dele. Ele foi preso em flagrante, né? Não havia um pedido, né, Chico? Só para deixar claro, para os outros 3 que foram presos, havia pedido do Alexandre de Moraes para prender realmente. No caso do Valdemar, ele foi preso porque a polícia, ao chegar lá para busca e apreensão, não era para prender, era para buscar documento e tal. Encontraram arma ilegal e ouro, aí
Prenderam, porque daí está em flagrante. Então ele foi levado em flagrante e vai passar o carnaval. Por enquanto não vai ter o benefício de voltar para casa. A pergunta que todo mundo se faz é: quais serão os próximos passos? Hoje eu já lia e já conversava com algumas pessoas que a Polícia Federal está encerrando as investigações. Ela já colheu quase todo o material que podia colher. Já fez a delação com o Mauro Cid, que inclusive a Polícia Federal descobriu que o Mauro Cid contou as coisas pela metade. Ele contou algumas coisas, quando a polícia faz a busca e a apreensão, descobre outras. Opa, o Mauro Cid não contou isso. Então, essa delação dele está também aí na corda bamba. Ou ele conta tudo, ou pode ser que ele não tenha o benefício de uma delação premiada, como estava imaginando. De qualquer maneira, ajudou a dar vários caminhos para a polícia, inclusive esse caminho dessa reunião gravada, que é um documento importante para a gente também, né? Exatamente. Inclusive, você queria falar, né, Chico? Pode falar, fica à vontade. Complementando o Rodrigo, o advogado dele hoje falou que ele está à disposição da PF, porque começaram a questionar se vai valer ou não a delação, já que tem algumas coisas falhas. Aí os advogados do Mauro Cid são muito firmes. Não, nós cumprimos nosso acordo. É por conta da nossa delação que vocês estão aqui comentando essa balbúrdia toda. Então, não tem essa história de anular a delação. Porque o Ministério Público começou a querer complicar, dizer que a delação foi fechada só com a Polícia Federal e que poderia ser anulada por essa causa. Os advogados do Mauro Cid discordam inteiramente, isso que foi coisa séria, que ele já entregou tudo o que poderia entregar, mas que continua à disposição da PF para complementar o que for necessário. Então, o sabiá está on. O sabiazinho está on. Ele não está correndo, da raia. Então, se ele contou pela metade, não vai ter como não completar a história agora. Então, acho que teremos um segundo tempo dessa delação. E o Valdemar, o que complicou para ele é que a Pepita, mais do que a arma, ele é sócio do garimpeiro. Eu estou procurando o nome dele, Francisco alguma coisa, lá da área da Amazônia, é sócio do Valdemar. Então, o Globo trouxe essa matéria agora à tarde. Então, ficou muito complicado, porque você não tem nota fiscal. Se o ouro era ouro bruto, trazido lá... Francisco Jonivaldo Mota Campos, Chico, ex-deputado. Exato. Não, o ex-deputado... Então, imagina, Gabi. Valdemar era Imagina, sócio. Gabi. Isso, Valdemar era sócio. Você provar de onde veio esse ouro, não tem nota... Esse senhor, desculpa te interromper, Chico, só para não perder não perder o raciocínio aqui, esse Francisco Jonivaldo Mota Campos é coordenador do movimento chamado Garimpo é Legal, lá no Amazonas. É daquela turma que, não sei se vocês lembram, veio num aviãozinho direto para encontrar com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, ainda no começo do governo, tentando legalizar toda aquela patifaria que é feita na Amazônia, inclusive na área indígena dos Yanomamis. Então, ele é dessa turma. Mas como o Valdemar, agora na audiência de custódia, ele sairia se ele explicasse, tá aqui a nota, a Pepita é legal, mesmo que fosse sócio do garimpeiro, mas tá legalizada, não roubei de ninguém, tem origem, mas ninguém sabe, ele não conseguiu demonstrar a origem dessa Pepita. Depois descobre que é sócio do garimpeiro. Gente, aí você começa a suspeitar de lavagem de dinheiro. O Valdemar é um personagem da política que é envolvido com muita grana, com muito dinheiro, inclusive porque recebe do contribuinte, o fundo partidário mais gordo, o fundo partidário mais rico da política brasileira. Então, aparece esse ouro aí na frente da PF, ou você prova de onde veio, ou só sai depois. Vai passar o carnaval na cadeia. O Valdemar, o nome dele é Valdemar. Pois é. O nome dele é Valdemar. Gente, quem também fez publicação, porque a gente já sabe, né? Quando eles ficam na mira da Polícia Federal, o clã Bolsonaro, quem gosta muito de postar versículo bíblico é a ex-primeira-dama, né? Michele Bolsonaro.
ela postou nas redes sociais, ela que está lá nos Estados Unidos, né? Ela viajou depois dessa operação da PF, parece que já tinha uma viagem marcada com a ex-ministra Damares Alves. Ela diz o seguinte: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E aí ela posta uma foto ao lado de Valdemar Costa Neto, né? Mostrar a fidelidade, mostrar não vamos abandoná-lo na beira do caminho, né? O Valdemar está preso, então é um sinal, assim, é um recado. Tipo, Valdemar, segura a onda aí, é só o carnaval. O que é um carnaval preso? Não é nada, Valdemar. Para você que já curtiu outros momentos de prisão. Então, segura a onda aí, nós estamos cuidando aqui fora e você daqui a pouco sai, não vai falar demais. Você falou do Sabiazinho cantando, eu lembrei desse meme que tem o Lula. O Lula tem uma entrevista que ele dá e fala: ó o passarinho cantando, que bonito. Ó o passarinho cantando. Ó o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó o passarinho cantando. Então, o que a Michele não quer é que o Valdemar seja mais um Sabiazinho cantando, não quer, porque daí é um sabiazão, né? Agora, Rodrigo, cadê Rodrigo e Gabi? Ela não publica nenhum salmo pro Bolsonaro, pro marido, né? Pois é. A solidariedade é só para uma parte dos que estão enfrentando esse momento de tormenta. Teria que ser solidária com mais gente, com todo mundo. Mas é sempre que a coisa aperta, ela publica um salmo. É um bom termômetro para saber se sentiram ou não, quando a Michele publica um salmo. Chico, olha só essa nota que acabou de sair, gente. A Júlia do Alib, da Globo News, apurou essa história. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao ministro Alexandre de Moraes que foi um problema de visão do ex-presidente que fez com que ele fizesse a impressão da minuta do golpe. Os advogados do Bolsonaro disseram em nota que ele não tinha conhecimento do documento e que ele tem o costume de ler textos no celular. Por isso ele pediu a impressão do documento em papel. Tá explicado, então. É que é o golpe impresso. É o golpe impresso e auditável. Entendi. Eles queriam um golpe impresso e auditável, né? É coerente com o pedido em relação ao voto também. Ele não conseguiu ler no celular. Faz aí uma minutazinha de golpe pra gente ler direitinho e tal. É por aí. E parece que o general Heleno, no Meu Querido Diário, ali que é o golpe raiz ainda por escrito, né? Que tem coisa pesada, viu? Diz que é peso pesado, diz que ele conversou direitinho com o Querido Diário. Que o WhatsApp, o que eu deixo no diário mesmo, o Heleno é da turma antiga. Ele eu dou golpe e diário. É isso aí. Eu sou macho, eu sou das antigas, eu sou 64, eu sou Revolução 64. Criatividade não falta, Chico Sá. Gente, tem uma notícia muito importante, notícia urgente de última hora aqui. Eu vou pedir até para rodar a vinheta aqui, a nossa produção. Vamos lá. Opa, que é isso? Gente, sextou, né? O Rei Momo abriu os trabalhos, não é isso? O Chico não sabia. Enganamos o Chico Sá. Eu achei que ia ter que ficar aqui mais 5 horas. Eu achei que era uma Bolsonaro preso em Brasília. Chico Sá, o Rei Momo já recebeu a chave em Salvador, tá bom? Tá liberado no Rio de Janeiro também. Você também pode assistir o Galo da Madrugada lá no Recife, tá tudo liberado. Olha só o Rodrigo aqui, gente. Ele tá no estilo. Boa, agora eu vou começar. Agora eu vou começar com o meu drink tropical. Olha só, tem até um abacaxizinho, gente. Que beleza. Eu aqui, pô. Agora liberou. A água que o Sabiazinho não bebe aqui. Será que é água? Um brinde a todos. Vamos chamar aqui um vídeo para abrir os carnavais. O carnaval. Uma homenagem aqui pra gente abrir o carnaval. Isso, vamos abrir o carnaval. Boa. Quanto riso, oh, quanta alegria. Todos os golpistas na prisão. Bolsonaro vai curando sua dor com cloroquina lá no colo do Xandão. É bom te ver no xadrez, tá fazendo 1 ano daquela invasão que flopou. Você nunca trabalhou,
só conspirou e se ferrou com louvor. Caiu a máscara, veja, você está deposto sem ter elegibilidade. Vou prender-te agora, não me leve a mal, foi a federal. Vou prender-te agora, não me leve a mal, foi a federal. Minha gente, abrimos o carnaval. Abrimos, olha. Sensacional. E o cara conseguiu meter na machinha elegibilidade. Esse é bom. Isso é bom demais. Tem os créditos também, né, do vídeo. Olha só aqui, Terra30, @Terra30, Marcos Fredeira, né? E os marcheiros, os arrobas aí da internet, porque a internet, a criatividade é muito boa. Maravilhoso. Vou prender-te agora, não me leve a mal. Foi a federal. Mas ainda não chegou esse momento, né? Tem gente dizendo... Inclusive, aqui no nosso chat, Rodrigo, a Ana Paula Kunsch falou, nossa, eu achei que eu ia abrir meu espumante agora. Não, gente. Eu também assustei aqui. É fantasia. Por enquanto é fantasia, é carnaval. Muita gente falando, que maldade chamar a vinheta urgente. Pô, a gente é carnaval, né, gente? Carnaval, um gostinho de carnaval. É carnaval. Vai ter bloco pra todo mundo aqui no chat, bloco só não vai quem não fez golpe. Tem um bloco de Olinda que realmente existe aqui no nosso chat. O Francisco Moreira diz, esse serve como uma luva. O bloco chama Eu Acho É Pouco. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco, é bom demais. Esse bloco é sensacional lá de Olinda. Manuel Felizmino, bloco do Imbrochável. Antônio Cordeiro, bloco Meninas na Colmeia, Meninos na Papuda. E acho que tem que ter a Inteligência Acima da Média também, é um bloco que vai ser lançado nos próximos dias aí. Né? Excelente. Esse vai virar a faixa do carnaval aí, vai rolar em todas as avenidas e ruas. Esse Inteligência Acima da Média já tá na rua. É isso aí. Agora, Chico Sá, você que realmente tem inteligência acima da média, meu querido, bom carnaval pra você, um beijo. Curta muito. Valeu, meus queridos, minhas queridas. Até semana que vem. Boa noite. A gente vai ficando por aqui também, né, Rogério? Mas, aliás, Rogério, olha eu falando com o Rogério, nosso editor-chefe. Rodrigo! Isso aí. Eu tô falando com o Rogério, nosso editor-chefe, que está aqui, é a voz da minha consciência, gente. Antes, temos recados finais. Antes de desejar bom carnaval para todo mundo, tem uma das aulas mais surpreendentes, eu venho aqui falando todos os dias, que o ICL já promoveu até hoje, a gente já tocou aqui alguns trechinhos para vocês, do Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, que tem uma atuação importantíssima, vai para cima das elites, ele não tem medo mesmo. O Renato Freitas, que tem um papel muito importante para além, inclusive, das fronteiras do Paraná, vai ser no dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, um domingo, uma aula gratuita, mas precisa fazer inscrição em icln2.com.br/aula para garantir a sua vaga. A gente tem vídeo dessa aula, produção? Temos. Vamos assistir, então. Tô lá um dia nas verduras, lá, falou, o bagulho parece um filme de terror, esse cara, esse Oswaldo. Tô lá um dia lá no... Era pacoteiro faz tudo no mercado, pra quem trabalha, né? Tô lá um dia nas verduras ali, pá. De repente, olho lá, entra no Oswaldo e a mulher dele, uma polacona gigante, também o tamanho dele. E ele é grande, né? Porra. Eu olhei os dois de longe, já falei, o Oswaldo. Daí eu tava ajudando o maluco das verduras, só virei pra uma outra gôndola pra baixo, assim, fiquei meio de costa ali, pá, né? Nossa, não dá outra. Senti nas minhas costas, assim, falei, nossa, desgraçado, me reconheceu. Daí eu virei, assim, eu deixava o meu crachá sempre virado, assim. Não sei lá, não gostava, eu deixava sempre virado. E daí ele bateu, assim, daí ele desviou o meu crachá, assim. Ele falou bem assim, empacotador, eu sempre soube que você ia longe. Não tem nada a ver com o carnaval isso. Várias fitas, né, na vida, que revolta a gente. Mas desse dia pra frente eu tomei uma decisão.
Aí, gente, para quem quer ter um gostinho do que a gente vai assistir nesse domingo, dia 18 de fevereiro, né, depois do Carnaval, tá aí um trecho dessa conversa entre o Eduardo Moreira e o Renato Freitas. Para você não perder, precisa fazer a inscrição. Vamos embora, então? Vamos embora, que eu já botei o óculos, tirei o óculos. Tem um boato aqui ouvir o Renato que eu já cestei, né, porque eu... Já foi. Eu tirei óculos para ouvir o Renato Freitas, não dá para ficar com aquele óculos, que era assunto sério. Mas agora é carnaval, né? Agora sim, agora a gente vai... as chaves do Rei Momo, né? Vou entregar para você. Vambora. Aí a gente vai abrir o carnaval, minha gente. Bom carnaval para você que está nos acompanhando pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Juízo, mas nem tanto. Boa noite para você, meu querido Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Ótimo carnaval para todos. Uma semana espetacular para a gente aqui no ICL, com recorde de audiência e tudo, agradecendo demais. Depois do carnaval, a gente continua nesse trabalho por aqui. Valeu, gente. Exatamente. Até mais. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da periferia e da política brasileira. Por expor a podridão e o jogo de poder que acontece, as pessoas têm tentado censurá-lo de todas as maneiras, inclusive com práticas extremamente racistas. Renato Freitas, deputado estadual no Paraná, vai participar de uma conversa com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, onde vai revelar coisas que nunca revelou até hoje e nos contar a história de um menino que tinha tudo para dar errado e se transformou numa das maiores lideranças da história recente desse país. Você não pode perder. Se inscreva agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e participe gratuitamente desse encontro histórico.